Charles Darwin mudou a biologia com sua teoria da evolução das espécies por seleção natural. Ele, porém, deixou outras contribuições para a humanidade. Espere só 5 segundinhos e conheça quem foi Charles Darwin. Antes de sabermos um pouco mais sobre a vida de Charles Darwin, inscreva-se no canal para conhecer a biografia das grandes personalidades da história da humanidade. Charles Darwin foi um naturalista e biólogo britânico. Ele ficou bastante conhecido por sua teoria da evolução das espécies pela seleção natural. Darwin nasceu em 1809, em Shrewsbury, Inglaterra, em uma família de classe média e estudou medicina e teologia antes de embarcar em uma carreira científica. Durante 5 anos Charles Darwin viajou no navio HMS Beagle. Isto foi um marco importante em sua vida. Ele visitou locais em todo o mundo, incluindo as Ilhas Galápagos, onde estudou a diversidade da vida e desenvolveu suas ideias sobre evolução. Seus estudos incluíram observações sobre a adaptação de espécies à mudança do meio ambiente e à seleção natural. Em 1859, Darwin publicou o livro A Origem das Espécies, com sua teoria da evolução. A teoria propunha que as espécies evoluíam ao longo do tempo por um processo de seleção natural, em que as espécies com características favoráveis sobreviviam e se reproduziam mais do que outras. A teoria de Charles Darwin causou controvérsia na época e ainda é debatida em alguns círculos. No entanto, sua teoria revolucionou a compreensão da biologia e teve um impacto significativo em outras áreas, incluindo filosofia, religião e ética. A teoria de Darwin também contribuiu para o desenvolvimento de campos científicos como a genética e a ecologia. Darwin continuou a trabalhar em sua pesquisa até o fim de sua vida, escrevendo livros sobre a evolução da espécie humana e sobre a seleção sexual. Ele recebeu muitas honras e reconhecimentos em sua vida, incluindo a Royal Medal da Royal Society, em 1853, e o Copley Medal, em 1864. A teoria da evolução de Darwin influenciou muitas áreas da cultura, incluindo a literatura e a arte. Seus estudos sobre a diversidade da vida inspiraram escritores como H. G. Wells e artistas como Ernest Haeckel. A teoria de Darwin também contribuiu para o desenvolvimento do pensamento científico moderno e para a compreensão da vida na Terra. Atualmente, a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin é muito aceita na comunidade científica e ensinada em escolas em todo o mundo. Seu legado continua a influenciar o pensamento científico e a nossa compreensão da vida na Terra. A contribuição de Charles Darwin para a biologia é inegável. No entanto, ele fez muito mais pela humanidade, contribuindo com estudos em áreas como psicologia, antropologia e comunicação animal, além de lutar pelo fim da escravidão e defender os direitos das mulheres. Mas antes de continuarmos sua história, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que outras pessoas saibam quem foi Charles Darwin. Apesar de ser mais conhecido por sua teoria da evolução, Charles Darwin também fez contribuições importantes em outras áreas da ciência. Ele estudou e escreveu sobre geologia, botânica, zoologia, psicologia e antropologia, entre outros campos. Uma das áreas que Darwin investigou foi a psicologia animal. Ele acreditava que os animais possuíam uma capacidade limitada de raciocínio e aprendizado e que muitos comportamentos animais eram instintivos. Ele também estudou a comunicação animal e observou como as espécies diferentes se comunicavam entre si. Além de sua pesquisa científica, Charles Darwin também teve um forte interesse em questões sociais e políticas. Ele se envolveu em campanhas pelo fim da escravidão e pelo direito ao voto das mulheres. Darwin também acreditava que a educação deveria ser acessível a todas as classes sociais e que a ciência deveria ser ensinada nas escolas. Apesar de ser um cientista respeitado, Darwin também enfrentou críticas e resistência em relação às suas ideias.
Algumas pessoas acreditavam que sua teoria da evolução entrava em conflito com a religião e com as ideias tradicionais sobre a criação do mundo. Darwin morreu em 1882 e foi enterrado na Abadia de Westminster em Londres, ao lado de outros grandes líderes e pensadores britânicos. Seu legado científico e social continua a ser estudado e debatido até hoje, e sua teoria da evolução continua a ser um dos pilares da biologia moderna. Você conhece a teoria da evolução das espécies? O que mais desperta a sua atenção nos estudos de Charles Darwin? A conclusão de suas pesquisas é contrária à religião? Deixe seu comentário. É rapidinho. E conheça também a história de outros grandes personagens da história da humanidade no canal Quem Foi. Até a próxima!